Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos 521 anos do dia em que foi celebrada a primeira missa no Brasil. Por isso, uma grande ação de graças e louvor a Deus, porque há 521 anos, no domingo da primeira missa, nesse país que recebeu então o nome de Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira cruz. Então, nós, nesse santo sacrifício, nos unimos espiritualmente àquele ato de 521 anos atrás, missa cantada pelo Frei Henrique de Coimbra, acompanhada pelos outros padres que estavam presentes na frota na armada de Cabral. Eram mais de 1.500 homens na frota de Cabral, vários padres presentes, e a missa foi acompanhada por uns 200 índios, curiosamente seguindo toda aquela cerimônia. A missa de hoje nós recordamos e celebramos a memória também de um grande santo dos tempos modernos, São Rafael Arnaiz Barón. São Rafael nasceu em 1911 e morreu em 1938, viveu apenas 27 anos de idade, mas, segundo o padre o Frei Antônio Royo Marim, que é um grande especialista em coisas da vida mística, ele diz: São Rafael foi um dos maiores místicos do século XX. Quem foi esse jovem que morreu com 27 anos? Ele foi monge trapista, mas dizer que São Rafael foi monge trapista é dizer pouco, porque na verdade ele entrou na trapa com pouco mais de 22 anos para 23 anos de idade e pôde viver muito pouco tempo dentro do mosteiro. Ao todo, se nós juntarmos todo o tempo que São Rafael viveu dentro da trapa, vai dar somente 1 ano e 7 meses, ou seja, muito pouco tempo. Então, na verdade, São Rafael, mais do que um exemplo de trapista, embora a alma dele seja profundamente trapista. Para quem não sabe o que é um trapista, né? Trapista, a trapa é um mosteiro beneditino. Os beneditinos foram reformados na época de São Bernardo de Claraval e receberam o nome de cistercienses, mas seguem a regra de São Bento, cistercienses. E os cistercienses, que queriam uma vida mais radical ainda, foram reformados e receberam o nome de trapistas. São os cistercienses da estrita observância. É uma ordem monástica muito rigorosa, porque vivem o mais absoluto silêncio. Eles, até para não prejudicar o silêncio, para guardar um silêncio rigorosíssimo, eles desenvolveram até uma pequena linguagem de sinais, para não precisar nem pronunciar palavra ao comunicar pequenas coisas, durante o trabalho, vamos supor, né? Durante o trabalho, estão todos lá concentrados, trabalhando, com o espírito elevado para Deus, eles têm que fazer sinais para não quebrar o silêncio. Vivem sempre penitências, acordam às 2 horas da manhã, assim, uma vida realmente voltada para Deus. Enfim, São Rafael quis viver essa vida monástica. No entanto, ele, com 4 meses de mosteiro, desenvolveu uma forma bastante grave de diabetes. Tão grave que em 8 dias, ele perdeu 24 quilos. Foi uma coisa assustadora. Ele saiu do mosteiro
O abade entregou ele para a família e permitiu que ele levasse o hábito de noviço para que ele fosse vestido no caixão com o hábito de monge, porque todo mundo esperava que iria morrer, não ia ter jeito ali. No entanto, Rafael se recobrou e ele ainda, nessas suas peripécias de saúde, entrou no mosteiro de novo, saiu outra vez, entrou de novo, saiu, enfim, ele entrou no mosteiro 4 vezes, para resumir uma longa história. Mas durante esse seu tempo, a grandeza de São Rafael está no fato de ele guardar sempre a alegria, um grande sofrimento interior, mas uma profunda alegria de estar fazendo a vontade de Deus. Em tudo conformidade com a vontade de Deus. E é exatamente nisso, meus queridos, que consiste a santidade, que consiste o amor. O que santifica uma pessoa é o amor. Sim, mas o que é amar Jesus? O que é amar Deus? Amar Deus é fazer com que a nossa vontade em tudo seja conformada, seja moldada com a vontade de Deus. São Rafael é um exemplo luminoso de jovem, morreu com 27 anos, que viveu heroicamente. E quando eu digo heroicamente, aqui não estou falando de um esforço humano, estou falando de uma obra do Espírito Santo no coração. Viveu divinamente, é a palavra mais correta, a conformidade com a vontade de Deus. Ele entrou na trapa no auge do esplendor de sua juventude. Com 22 para 23 anos de idade, ele era um jovem sadio, belo, todo mundo atesta isso, os familiares, as pessoas, era bonito, elegante, um homem fino, cheio de dotes, grande artista, pintor, estudante de arquitetura, muito bem sucedido em Madrid. Ele também tocava violino, tinha um bom humor, uma jovialidade maravilhosa, não é? A todo momento fazendo pequenas piadas, alegrando a todos, mas dentro do seu coração aquela vontade de ser de Deus e ser somente de Deus. Ele renuncia tudo, seus hábitos elegantes, para entrar na trapa e viver uma vida pobre, silenciosa, de trabalho manual, trabalho de agricultor, para se conformar ao coração de Jesus. Quando ele, 4 meses depois, volta para casa doente, sem poder viver o seu sonho de monge trapista, ele, já mostrando o grande grau de santidade no qual ele se encontrava, ele olha para a mãe e diz: eu me despedi de vocês, eis-me aqui de volta, Deus assim o quer. E com grande sofrimento interior vivia a alegria de se conformar com a vontade de Cristo. Isto é amor. Amor é mudar a nossa vontade e querer o que Deus quer. Querer em tudo o que Deus quer. São Rafael é exemplo luminoso, é um farol para dizer a nós, para dizer a mim, para dizer a você, nós que vivemos no mundo, nós que estamos no mundo podemos ser santos, como os grandes monges foram santos, porque Rafael foi santo, com um coração monástico, mas vivia no mundo.
Ele, que se conformava à vontade de Deus na sua doença, via aquilo que nosso Senhor queria e via que a sua vontade tinha que ceder. No seu último diário, que é intitulado Deus e Minha Alma, ele diz assim: ele que desejava tanto ser monge e viver a regra de São Bento, ele diz: eu jamais poderei viver a regra. Não tinha saúde, não conseguia. Eu jamais irei emitir os votos religiosos. Deus não quer. E quem seria louco de querer o que Deus não quer? Quem seria louco de querer o que Deus não quer? Tal era o amor de Rafael por Jesus, que ele diz, sempre nesse seu último diário, que ele, olhando para o coração de Jesus, vê que Jesus morreria de desgosto se descobrisse que ele ama alguma coisa mais do que a Jesus. Jesus morreria de desgosto se descobrisse que no meu coração eu amo alguma coisa mais do que Jesus. Meus queridos, é um santo novo para muitos de vocês, que vocês nunca ouviram falar, mas é um santo dos tempos modernos, um grande místico, um grande santo que pode ser nosso grande amigo. Hoje celebramos o dia da morte bem-aventurada desse jovem de 27 anos, que morreu de diabetes numa trapa, num mosteiro da Espanha, mas que está aqui conosco para apaixonar o nosso coração por Jesus, querer o que Jesus quer. Quem seria louco de querer o que Deus não quer? Em tudo se conformar com a vontade de Deus. Essa é a santidade. Para a gente ter na imaginação, uma imagem para entender o que quer dizer isso, nós poderíamos dizer assim, que a caridade, o amor, essa conformação com a vontade de Cristo, é como se você tivesse uma dessas massinhas de modelar que as crianças brincam, e você tem um carimbo que põe a forma naquela massa. Se você pegar esse carimbozinho e tocar na massa bem de leve, você pode fazer aquilo 1000 vezes, a massa vai ficar ainda sem o formato do carimbo, não adianta nada. Esse é o nosso amor frouxo. Você pode vir à missa todos os dias, mas sem aquela vontade, sem aquele ato decisivo de dizer: eu quero fazer o que Deus quer, eu quero a vontade de Jesus. Você pode só dizer: eu vou à missa, eu amo Jesus, mas esse ato de amor é um ato frouxo, é um ato daquele carimbo que só trisca na massinha de modelar, só rela bem de levezinho. Mas se você fizer um ato de amor intenso, se você pega aquele carimbo e força na massa, a massa, ela adquire o formato do carimbo. É uma imagem da nossa vontade, que deve ser modelada com a vontade de Cristo. O carimbo é a vontade de Cristo, a massa de modelar é o nosso coração. Se você faz atos frouxos de modelar o seu coração à vontade de nosso Senhor, o seu coração nunca vai ser igual ao de Cristo, nunca vai ser como o de São Rafael. Mas se você faz atos intensos
de caridade, atos de verdadeiramente querer se conformar. Essa é a forma, por isso que eu usei o carimbo, né? Pegar a forma, de você se conformar com a vontade de Cristo. Então você será santo, e será rapidamente santo, e será santo como Cristo é santo, porque assim é que são os santos da igreja, não é? Nós, então, nos colocamos diante de Deus, pedindo essa graça, para assumirmos a nossa vocação. Nós que somos filhos da terra da Vera Cruz, nesses 521 anos da primeira missa no Brasil, nos aproximamos do altar, onde a vontade caridosa e amorosa de Cristo se manifestou no Calvário, para nos conformarmos, formar nossa vontade na mesma forma da vontade de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Estamos aqui para convidar a cada um de vocês a visitar a nossa página no Facebook, mais especificamente a nossa lista de reprodução e a nossa seção série. Nestas áreas, vocês encontrarão uma série de cursos, palestras e pregações que foram organizadas para facilitar a sua busca e permitir que vocês possam assistir todos os nossos conteúdos gratuitos no melhor momento para você, sua família e amigos. Desejamos a todos uma excelente meditação e estudo sobre os nossos conteúdos, pois sabemos que ninguém ama o que não conhece. E pedimos a Deus que conduza cada um de vocês através dessa oportunidade que os ajudará a se aproximar dele, a viver sob a sua amizade e sob a sua proteção.